A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. E Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E Veloz para a sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011 4610 0000. E Veloz. A sua. Você já pensou como enfrentar períodos difíceis? Aprenda a mudar os seus hábitos. Inteligência emocional. Reprogramação de mindset. Com o especialista em neurociência e psicologia positiva, Rubens Barreto. Deep Learning Institute. Para você encontrar a sua melhor versão. 011 97721 9483. Deep Learning Institute. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. E Veloz. E Veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E Veloz. E Veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da Iveloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. E Veloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts, Jiu-Jitsu, Equipe in Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Você já pensou como enfrentar períodos difíceis? Aprenda a mudar os seus hábitos. Inteligência emocional. Reprogramação de mindset. Com o especialista em neurociência e psicologia positiva, Rubens Barreto. Deep Learning Institute. Para você encontrar a sua melhor versão. 011 97721 9483. Deep Learning Institute. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. São 15 horas e 18 minutos, horário de Brasília. Você está ouvindo a rádio A Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Você que nos acompanha pela nossa rádio aguardiandanoticia.com.br e agora mais uma vez pelo Facebook, em mais uma live e também pelo nosso YouTube. Eu vou repetir, tá ficando cansativo, mas olha, nós fomos hackeados, então eu peço encarecidamente a você que nos acompanha que nos sigam em nosso Instagram, que é _Guardiã da Notícia, e também se inscrevam em nosso canal no YouTube, que é a Guardiã da Notícia. O assunto agora é alimentação saudável e sustentável. Eu recebo a nutricionista Fernanda Bertassoli, do projeto Partager, que é em francês, Partager, para conversar um pouquinho conosco. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Doutora muito bonita, viu? Doutora, Obrigada, Gabi. comece te perguntando o que é o projeto. Tá. O projeto ele foi criado em janeiro desse ano, que tem como objetivo levar a alimentação sustentável e falar sobre nutrição nas comunidades, para as pessoas mais vulneráveis, que infelizmente hoje em dia não têm acesso a uma consulta nutricional, pagar uma consulta nutricional. Então, o objetivo do projeto era justamente esse, poder levar uma alimentação para essas pessoas, falar sobre sustentabilidade,
Então, assim, como utilizar o alimento integralmente, utilizar as cascas, sementes, enfim, tudo isso que a gente pode ser mais sustentável, então, para ajudar o meio ambiente também, né? E trazer mais saúde. E como é que começou esse projeto? O porquê dessa ideia? Tá. O projeto começou... Eu tive essa ideia, na verdade, ano passado inteiro eu fiquei com essa ideia na cabeça, querendo fazer alguma coisa mais pro social. Em 2018 eu fui pro Haiti fazer uma viagem voluntária. E esse Você lugar... foi pro exército na missão? Não, a gente foi atuar em algumas comunidades lá no Haiti. E aquele lugar mexeu muito comigo. Eu adoro acompanhar a missão. Depois que eu voltei do Haiti, eu, assim, pensei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E na época eu era estudante de nutrição, então eu fiquei pensando como que eu poderia levar, né, o meu trabalho, a minha profissão, que eu gosto muito de nutrição, de falar sobre alimentação, e como que eu posso ajudar as pessoas, né? Então ter esse trabalho mais social. E aí foi quando a gente criou o projeto no começo desse ano. Vocês estão em quantas pessoas? Então, fui eu que comecei o projeto, mas hoje em dia nós somos em 6 pessoas. São eu e mais 4 meninas que me ajudam com conteúdo, com informação, com ideias também. Tem um designer que ele faz muitas artes e agora a gente está com algumas camisetas sustentáveis para vender. E tem mais uma pessoa também que faz alguns vídeos quando a gente precisa fazer alguma coisa, então ele tá lá ajudando a gente. Por que você resolveu ir pro Haiti? Olha, na verdade, foi uma coisa. Eu sempre gostei muito de viajar e eu queria ir para alguns lugares diferentes, assim. Não queria ir para esses lugares que todo mundo vai. E aí eu falei assim, bom, comecei a pesquisar, encontrei uma agência de viagem que faz viagens voluntárias. E aí eu decidi, assim, ir pro Haiti, foi muito do nada, assim. Não sei por que veio o Haiti na minha cabeça. O exército ainda estava lá em missão? Tava. Eles estão lá, né? O país, ele é governado pela ONU ainda, né? Quem tá lá na linha de frente, exato. Eu sou apaixonada por esse trabalho humanitário. O Haiti, eu fui pro Haiti em 2018 e fui pro Quênia no passado, na África também, fazer trabalho voluntário. E aí eu falei assim, meu Deus, preciso fazer alguma coisa. E aí foi quando eu resolvi criar o projeto. E como é que você desenvolveu? Você falou no início da conversa, olha, para ensinar as pessoas a se alimentar de maneira sustentável e usar o alimento no total. Por quê? O Haiti, assim como a África e o Brasil agora, eles estão no mapa da fome do mundo. Foi por isso que você começou a pensar? Então, na verdade, eu sempre me incomodei muito algumas coisas que falam da nutrição, principalmente em redes sociais, que voltam muito mais para a estética, né? E, assim, falam que a nutrição precisa ser algo difícil, precisa ser algo caro, né? Ser saudável. E eu sempre acreditei que era de uma forma diferente. Eu falei assim, não, nutrição é simples, sabe? É o arroz, o feijão, é o que tem. Vamos fazer o que dá para a pessoa, então... Pensando nas condições, né, financeiras de cada um, então eu acho que dá para desenvolver um trabalho muito legal de alimentação mais saudável e sustentável. E todas as desigualdades me incomodam muito, então seja social, racial, e aí quando eu penso que uma pessoa passa fome e a outra pessoa está desperdiçando o alimento, isso é uma coisa que, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Então foi por isso que o projeto tem esse intuito, assim. Você chegou a ver pessoas passarem fome no Haiti, no Quênia? Ah, sim, muito. Eles, muitas crianças, assim, são extremamente desnutridas, né? Também quando a gente vai para esses lugares, é muito difícil você pensar em alguma ação para reduzir a fome, porque eles passam muita fome. Eles fazem, às vezes, uma refeição ao dia e olhe lá. Um arroz, um macarrão, é a única coisa que eles têm para comer. E quando a gente vê essas pessoas, né, passando fome, principalmente crianças, né, que infelizmente aí eles não têm um peso adequado, não ganham uma altura adequada, não conseguem ir para as escolas, não conseguem estudar, então isso é uma coisa bem complicada. Trazendo a realidade aqui para o Brasil, você escolheu fazer seu projeto aqui. Por quê? Porque eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito lugar que precisa de ajuda, muitos lugares que as pessoas sofrem com fome, né? Principalmente agora, se a gente pensar pós-pandemia,
As pessoas de classe D e E, as mais vulneráveis, são as que mais vão sofrer. Classe C também, viu? Está sim, precisando também. de alimentos de cesta básica dos fundos sociais. Total. Então, eu acho que aqui no Brasil, em São Paulo, né, a gente tem muitos lugares que precisam da nossa ajuda, mas eu tenho muita vontade de levar o projeto para outros lugares também. Então, a gente começa, acho que por enquanto por aqui, né, mas quem sabe um dia a gente consegue ir para outros estados e um dia ir para outros países também. Como é que funciona o projeto? Você chega numa... Como é que vocês mapearam as comunidades? Vocês já chegaram a atuar aqui no Brasil? Quando eu sempre entro em contato com os líderes comunitários, que quando a gente fala de trabalho social, impacto, e a gente quer entrar em uma comunidade, a gente tem que contatar os líderes comunitários, que hoje em dia é super importante. Então, eu entro em contato com eles, explico o projeto, explico como funciona e aí a gente marca uma ação. Eu sempre vou visitar antes para ver como que iria ser a estrutura, como que dá para fazer uma ação bacana, né, para levar realmente um impacto para essas pessoas. Então, é basicamente isso. Eu entro em contato com os líderes da comunidade, aí eu vou nas comunidades ver como que funcionaria uma ação, para depois a gente ir com outros nutricionistas também. E o que você chegou a identificar por aqui? Então, na verdade, a gente não conseguiu realizar a primeira ação, que estava marcada logo no começo de abril, então foi bem quando começou a pandemia, a gente teve que parar, né? Mas a gente vê que as pessoas precisam de informação. Então, o intuito do projeto não é nem fazer uma consulta nutricional, e sim ensinar as pessoas. Porque eu acredito que é através da educação que a gente vai conseguir começar a mudar a mentalidade das pessoas. Então, a gente vê que as pessoas precisam de ajuda justamente para aprender isso, saber como que elas podem realizar uma escolha mais saudável, né? E onde seria a primeira comunidade? A gente fez a primeira comunidade que a gente ia fazer, na verdade, né? Era aqui em São Paulo. Esqueci o nome dela. Mas é perto na divisa aqui do ABC para São Paulo, que a gente tinha marcado. E como é que funcionaria esse processo? Você chegaria na comunidade, por exemplo, a gente sabe que as pessoas têm, como você disse, tem gente que não tem o que comer. Então, Sim. vocês levariam os alimentos, dariam cursos? Como é que seria esse processo? Não. O intuito é fazer atendimento nutricional mesmo. Então, não é um trabalho, não é um projeto assistencialista, né? Que tem projetos que você leva o alimento, acho super importante, mas o intuito aqui é levar impacto social. Então, quando eu vou nas comunidades fazer o atendimento nutricional nas pessoas, é uma consulta nutricional. Então, eu vou perguntar, vou fazer uma anamnese com ela, vou saber quais são as condições dela físicas, se elas têm alguma patologia ou não, quais são as condições financeiras e o que eu posso passar para ela de uma forma mais saudável dentro das condições dela. É complicado. É complicado, mas o intuito aqui não é... A gente não vai resolver a fome no mundo, né? A gente, infelizmente, não tem esse poder. Então, eu acredito que a gente tem que levar a educação. Então, a gente tem que ensinar essas pessoas a se alimentarem de uma forma melhor, mais sustentável também, que é uma coisa que a gente está falando muito no projeto hoje em dia sobre sustentabilidade e alimentação saudável. Então, como que a gente consegue agregar as duas coisas? Por exemplo, numa cesta básica de produtos, o que é uma alimentação saudável? Olha, uma cesta básica é basicamente bem saudável, assim, porque vem um arroz, vem um feijão, vem um óleo. Isso a gente consegue colocar numa alimentação, não acho que a gente precisa restringir nada. Então, com uma cesta básica, a gente consegue sim deixar uma alimentação mais saudável, né? Os grãos e as leguminosas que tem no arroz e no feijão é uma perfeita combinação, né? Então, mesmo uma pessoa que não tem dinheiro para comprar uma carne, por exemplo, alguma mistura que chega a ser mais caro, a gente pode super adequar com arroz, com feijão, com esses alimentos básicos. E você falou no início da conversa sobre a utilização total do produto. O que seria isso? Seria a gente utilizar as cascas dos alimentos. Então, com uma banana, o que eu posso fazer com a casca da banana? Tem diversas ideias que hoje em dia tem muitas pessoas falando sobre isso. Tem muitos projetos também que falam sobre usar o alimento integralmente, né? Então, é pensar nas cascas, é pensar nas sementes, é pensar em tudo do alimento. A gente não precisa jogar fora. Então, um abacaxi, por exemplo, eu vou descascar, tirar a casca do abacaxi, mas eu posso fazer um chá com essa casca, que fica super digestivo. Então,
E era isso que eu ia perguntar. Quais são as propriedades da casca do abacaxi? Como é que eu faço esse chá? Então, é só você... Primeiro que o ideal seria comprar alimentos mais orgânicos, porque aí a gente sabe Sem que não tem... agrotóxicos. Exatamente. Mas às vezes a gente não consegue, né? Então, por exemplo, com uma casca do abacaxi, se a gente simplesmente lava bem ele, coloca essa casca para ferver, vai ser um chá super digestivo depois das refeições, para quem tem problemas de digestão. Então, tem diversas coisas que a gente consegue trazer de propriedades com esses alimentos, né? Com as cascas, com as sementes, tudo isso. E com a casca da banana? Com a casca da banana tem uma receita, eu tô querendo fazer. Tem uma receita de geleia da casca da banana. Tem muita gente que faz isso. Tem receita também, qual que é aquele prato com peixe com leite de coco? É um prato baiano, moqueca. Tem uma moqueca com a casca da banana. Tem diversas coisas que a gente consegue fazer. Quais outras cascas podem ser utilizadas além das cascas das frutas? Todas as frutas são utilizadas as cascas? Tem algumas frutas fica um pouco mais complicado. O preparo, né? Por exemplo, uma casca de melão é muito dura. A gente não consegue comer ela, né? Mas uma vez eu fiz uma cocada com a casca do melão. Então a gente rala a casca do melão como se fosse um coco ralado e usa para fazer uma cocada. E a gente pode usar praticamente todas as cascas das frutas e também de legumes. Não precisa tirar as cascas dele, é só a gente... Do inhame, da batata. É só a gente higienizar, exatamente. Eu não tiro casca pra nada. Chuchu, abobrinha, berinjela, batata. Não precisa tirar casca, é só higienizar corretamente. E agora que nós estamos em período de isolamento social durante a pandemia, como é que vocês estão fazendo para chegar até essas pessoas nessas comunidades? Então, hoje em dia está um pouco difícil fazer esse contato, mas a gente está querendo desenvolver algumas, não digo ação online, porque às vezes é até complicado chegar internet, né, nas comunidades. Então, a gente quer desenvolver algum curso que seja... basicamente os princípios, assim, de uma alimentação saudável, de uma alimentação sustentável, para a gente poder disponibilizar para essas pessoas, né? Mas hoje em dia a gente tem trabalhado muito trazendo informações, assim. Então, tudo que a gente consegue trazer para as pessoas, a gente está falando no Instagram do projeto, em todas as redes sociais. Fernanda, como o projeto de vocês é subsidiado? Então, por enquanto é 100% voluntário, né? Todo mundo. Mas a gente resolveu, eu sempre pensei em, preciso ter uma renda para o projeto, para a gente poder até, assim, quando for fazer uma ação em alguma comunidade, ter uma estrutura legal, né? E aí a gente lançou um e-commerce do projeto, que a gente está vendendo camisetas 100% sustentáveis, que são feitas com algodão 100% orgânico, e a outra é com PET reciclável. Então, são camisetas que toda a renda, né, dessas camisetas vai ser para o projeto. E para quem quiser comprar, então, como é que faz? É só entrar no site do projetopartagê.com.br, e tem no Instagram também todas as informações. A gente já está vendendo para São Paulo, para outras regiões. E, enfim, é um consumo consciente, né? É o que a gente fala, porque você pensa, não é só na alimentação que a gente quer focar o projeto, mas sim tudo que envolve. Então, o algodão é orgânico. Quando você compra uma camiseta, você está economizando 10 vezes mais água do que se você comprasse uma camiseta de um algodão convencional. Então, é pensar em todo o impacto do meio ambiente em todas as ações do nosso dia a dia, né? Ah, que projeto lindo. Parabéns pela iniciativa, viu? Obrigada. O Brasil precisa de mais iniciativas como a de vocês. Ah, sim. Conforme a gente sempre encerra aqui as nossas entrevistas, eu sempre peço para o entrevistado deixar uma mensagem para quem está acompanhando, nos assistindo. E como o seu projeto é extremamente de ajuda humanitária, então eu queria que você deixasse um recado para a população. Olha, eu acho que eu sempre falei que é um pouco meu propósito de vida, assim, ajudar as pessoas. Eu gosto muito porque eu acho que quando a gente faz um trabalho voluntário social, com certeza, todas as pessoas que já fizeram, quem é muito mais beneficiado é a pessoa que está fazendo esse trabalho. Então, eu acho que quem nunca fez ou quem gostaria de fazer tem diversas formas que você pode ajudar. Então, se você é nutricionista, se você gosta de alimentação, super está convidado para conhecer o projeto. Se você é de qualquer outra área, procure um trabalho social para você ajudar. Tem tanta gente bacana fazendo coisas legais, né, nesse mundo por aí, que eu acho que vale super a pena conhecer, procurar o que você gosta, né?
Muito obrigada, viu, pela sua participação, que o seu projeto dê muito certo, viu? Portas abertas, venha sempre aqui contar pra gente que comunidades vocês estão visitando, conscientizando, né? Porque como você falou, os impactos no meio ambiente, eles são absurdos. São e o que a gente precisa é de conscientizar a nossa população. Exatamente. E tirar o Brasil do mapa da fome, né? Porque o Brasil está voltando para o mapa da fome e isso é um absurdo em pleno século XXI. Vamos tentar mudar isso, né? Obrigada, Fernanda. Essa foi a Fernanda Bertassoli do projeto Partagê. Você então acessa o site, ajuda, colabora, acessa também, sigam eles no Instagram. A gente encerra aqui pelo Facebook e continua a nossa programação pela nossa rádio, aguardiandanoticia.com.br. Sigam a gente também no Instagram, se inscrevam no Facebook. 5 horas da tarde tem mais uma live com o ex-prefeito de Santo André, Carlos Grana, ao vivo aqui em nossos estúdios. Continua. A Guardiã da notícia. A Guardiã.